Livro de Ezequiel. Glória a Deus! Eita, Deus poderoso! Ezequiel 2. Aleluia. Muita alegria, fico muito feliz de hoje poder trazer a mensagem do Senhor, que é uma coisa tão maravilhosa, tão grande, tão graciosa. Mas hoje eu confesso que eu fiquei pensando muito na bispa, porque a bispa fala que eu queria ficar por trás dos bastidores hoje. Falei, Deus, não tem como correr. Então, estamos aqui, né? Se Deus nos chamou, e eu fico muito alegre, porque hoje meu grande amigo, o Sr. Jorge, está aí. Glória a Deus! Toda vez eu falo, eu tinha uma saudade tremenda dele, hoje Deus me deu um presente. Um dia que eu vou trazer a mensagem, Deus traz ele para ouvir. Eu falei, mas todos que estão ouvindo. Amém? Fico muito alegre, muito feliz. E vamos trabalhar, né? Que quem não trabalha, dá trabalho. Diz assim, Ezequiel 2, no versículo 1. Diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele ainda falava comigo, e pôs-me em pé. Eu ouvi o que ele falava, e disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam contigo sarzas e espinhos, e tu habitas entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem as sustentes com os seus semblantes, porque são casa rebeldes. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu falo, não sejas rebeldes como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que te dou. Então vi, eis que uma mão estendida para mim, eis que nela havia um rolo, um livro, estendeu diante de mim, e nele estava escrito por dentro e por fora, estavam escritas lamentações e suspiros. No 3 assim, no capítulo 3, no versículo 1, depois me disse, filho do homem, come o que achares, come esse rolo e vai à casa de Israel. Então abrirei a minha boca, e me deu de comer o rolo, e disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desde o rolo que eu te dou. Então comi, e era a minha boca doce como mel. Amém? Aleluia. Meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade. Eu te agradeço por cada pessoa que entrou aqui, meu Deus, por cada vida. Meu Deus, eu agradeço pela vida do apóstolo, da bispa, dos obreiros. Meu Deus, pela vida da minha esposa, a minha vida, a vida de cada um que está assistindo pela live. Meu Deus, nesse momento, meu Deus, e desde hoje, Pai, não sou eu que habito em mim, mas o Senhor que habita em mim, Pai. Então, Senhor, fala, meu Deus, corrige aquele que tem que ser corrigido. Meu Deus, eu fui corrigido por essa palavra, meu Deus, e eu te agradeço por isso, Pai, porque, Senhor, para crescer, tem que doer, Senhor, tem que manifestar as tuas mãos sobre a minha vida. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Irmãos, eu orei muito, fiquei lá conversando com Deus, e a gente sempre quer uma palavra que seja fácil, mas não é uma palavra fácil que Deus mandou, é uma palavra difícil, sabe por quê? Porque ali Deus estava falando ali com Ezequiel, ponte em pé, que eu falarei contigo, porque a minha casa se tornou casa rebelde, e é assim que a vida dos crentes se torna, quando ele não começa mais a ouvir as coisas de Deus, a correção de Deus, a vontade de Deus, e começa a
tenho que levantar um homem para corrigir. Muitos dizem, eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu queria ser profeta. Ah, Deus me usa como profeta. Se você soubesse como é dura a vida de um profeta, você não pediria mais isso para Deus. Porque hoje não acontece, mas naquele tempo, quando você profetizava, quando você falava uma coisa que não acontecia, você poderia ser até morto. Aleluia. E era assim. Aleluia, E Ezequiel não teve escolha. Deus falou: ponte-te em pé, que eu falarei contigo e enviarei você para falar com a minha casa, com o meu povo, para que o meu povo tenha se desviado, tenha se distanciado de mim, tenha afastado as coisas que eu entreguei para eles. Aleluia. E Glória. é assim que Deus vem falando conosco. Deus, Ele envia, Ele levanta, Ele manda avisar antes que seja tarde. E muitas das vezes, se Deus não fazer dessa forma, a gente começa a parar, começa a se acomodar, começa a esquecer de orar. Ah, hoje eu não vou jejuar, eu não vou orar, eu não vou me prostrar perante Deus. Deus começa a se afastar de você. Mas nessa palavra eu ficava perguntando: meu Deus, tem coisas na vida da gente que a gente mesmo se distancia, a gente mesmo se afasta do Senhor. É Deus, aleluia. Sabe? E ali ele estava falando com esse homem tão grandemente, ele estava falando assim, porque como todos nós, muitas das vezes nos acovardamos de chegar diante da pessoa e falar a verdade, falar assim: ó, se você não se converter, se você não melhorar, se você não parar de praticar essas coisas, você vai morrer, e quando você morrer, você vai para o inferno, infelizmente. E às vezes até nós, porque erramos, porque não falamos, vamos junto com você. É Deus, aleluia. Mas as pessoas não estão mais preocupadas com o inferno. Eu estou preocupado com o inferno. Eu não venho na igreja todas as vezes orar, buscar, se entregar para Deus, porque eu quero ficar nessa terra. Eu quero orar a morada eterna com o Senhor, mas eu sei que se eu for relapso, se eu não entregar, se eu não falar, se eu não fazer aquilo que Deus me manda fazer, eu vou para o inferno. Essa é a verdade. Ninguém quer mais ouvir as coisas que Deus fala real. Muitas das vezes Deus fala para a gente corrigir uma pessoa e a gente tem medo de falar porque acha que é nós. Aí Deus vai lá e levanta outro para corrigir, levanta outro para falar. E Ezequiel, ele pensou, porque sabe ali onde que ele ia, não era fácil. O próprio Deus estava falando: você vai habitar entre escorpiões, entre espinhos. E muitas das vezes nós falamos assim: se eu falar desse jeito, ele vai embora, ela vai embora. Deus teve que usar esses dias o apóstolo com o cajado dele para nos corrigir. Mas valeu a pena, porque eu não vi ninguém sair daqui e falar: não vou embora. Eu vi todo mundo entendendo que a obra não é relaxada. Por muito tempo eu fui relapso, dizia as coisas de qualquer jeito, mas eu entendi que eu tinha duas opções: continuar e lutar junto, e sofrer junto, e me levantar, ou ir embora, ou ir servir a Satanás. Mas como eu já servi a Satanás afora e eu sei como que é, eu sei o que ele fez comigo, eu sei o que ele tirou de mim, eu sei tudo que ele roubou, eu decidi a ficar. A ficar e servir o meu Deus. Irmãos, quando Deus tem uma coisa para fazer na nossa vida, pode ter certeza, Ele vai fazer acontecer. A gente pode ir embora, pode sair, Deus vai fazer você voltar e cumprir aquilo que Ele tem para cada um de nós. E assim Deus estava falando com Ezequiel: vai até lá, prega para eles, fala, corrige eles. Porque se eles não forem corrigidos, eles vão continuar rebeldes, vão continuar fazendo tudo errado. E mesmo assim, muitos conseguem ainda continuar assim. Ouve a palavra, entra na casa, Deus fala, aleluia. Deus branda, Deus fala que vai curar, Deus cura. Muitos vêm na casa do Senhor e é curado. Muitos entram na casa do Senhor e são curados, mas sabe o que eles fazem depois? Pega as coisas e vai embora e nem lembra daquele que curou. Eu já estou curado, eu já estou bem. Irmãos,
piedoso, mas no momento que ele levantar um profeta para falar com você de verdade, abrir os seus olhos, não zombe, não ria, porque Deus avisa, mas quando ele chegar vai ser uma vez só. E o pior não é ele, você partir desse mundo, porque nós vamos morrer um dia. O pior é você partir e a sua alma queimar no fogo do inferno a vida inteira. Porque muitos acham que o inferno não existe. Se o inferno não existe, por que nós sofremos tanto? Por que o diabo trabalha contra nossas vidas tanto? Porque ele não cansa. Ele vem de dia, ele vem de noite, ele vem de madrugada, ele vem no serviço. Hoje eu estava lá trabalhando e o filho do meu patrão, que nunca brincou comigo, ele pegou algumas brincadeiras. Eu estava ali na bênção e ele começou com as brincadeiras. Eu estava fazendo um negócio e ele começou com as brincadeiras. Sabe o que ele falou para mim? Ei, você virou santinho agora, né? Aí agora você virou santinho. Agora você é da igreja, né? Agora você não faz mais nada de errado. Esqueci disso. Eu falei, não é que eu virei santo, eu nunca serei santo, mas eu não faço mais essas coisas porque eu não gosto, eu nunca gostei desse tipo de brincadeira. Irmãos, tem momentos da nossa vida que nós temos que ser direto, nós temos que ser verdadeiro, porque eu sou sincero em dizer, eu tenho respeito, admiração pela bispa, pelo apóstolo, pelo trabalho deles, mas eu não tenho, meu Deus, eu não vou fazer isso porque eu estou com medo do apóstolo, eu estou com medo da bispa, não, eu estou com medo de Deus. Porque é Deus que está me vendo, no secreto, é Ele que está me examinando, é Ele que sabe o que eu falo, o que eu penso, o que eu vou fazer. Aleluia! E quando eu erro, quando eu faço uma coisa que eu sei que é errado, irmãos, puxa, aquilo ali fica me corroendo. Eu falo, Deus, me perdoa, não devia ter feito isso, não devia ter feito. Mas infelizmente a gente acaba falhando. Mas aí você chegar aos pés do Senhor e falar, Deus, me perdoa, me ajuda a não fazer mais isso. Mas aquele povo não queria saber disso não. Aquele povo estava um pouco me lixando. Mas Deus ainda estava ali. Porque quando chama e fala com Ezequiel, ele pede para Ezequiel ficar de pé, porque ele ia falar com ele, sabe por quê? Para enviar ele lá para falar com aquele povo. Mas você imagina só, a gente fala assim, eu quero ser um profeta de Deus. Mas e o dia que Deus fala assim, você vai lá no meio daquela favela, você vai no meio daquelas pessoas lá, e vai falar ali, entra ali, tem um grupo ali falando, ali bebendo, ali, usando droga. Eu quero que você vá lá e fale para aquele homem ali, que eu vou mudar a vida dele, que eu vou transformar ele. Se ele não quiser, eu vou tirar ele dessa terra. E aí, o que você vai dizer para Deus? O que você vai falar para Deus? Porque eu não sei se eu sou louco, mas eu quantas vezes orei a Deus e falei, Senhor, se o Senhor me mandar, eu vou. E Deus sabe que eu não estou mentindo, sabe que eu já fui num lugar que o cara falou, vou só deixar o carro aí, mas não sabe se quando voltar o carro vai estar aí. Mas eu fui, não me importando com os bens materiais. Eu fui lá e aquela moça, ela aceitou, ela se reconciliou, mas ela voltou para trás. Sabe por quê? Porque eu, como homem de Deus, eu fui lá e falei a verdade, ajudei ela a se levantar, mas ela quis voltar. Porque o porco, ele volta para comer a lavagem. Ele volta. Se você pode educar um porco, você pode fazer tudo com ele, mas solta ele para você ver aonde ele volta. Ele volta para a lavagem, ele volta para o barro, para o chiqueiro. Porque é assim. Mas quando você é filho, você é remido pelo sangue de Cristo. Então você não tem que mais voltar para trás, você tem que ir adiante. Dói, machuca, fere a gente, mas a gente tem que continuar. Aleluia. Como profeta, se Deus te mandar ir, vai. Se Deus te mandar falar para aqueles que são duros de coração, obstinados, fale. Porque Deus, ele sabe o que está fazendo com você. Deus, ele não chamou você para você ficar acomodado, parado, não. Ele chamou você para trabalhar para Ele. Quando você estava no mundo, quantos aqui, quando estavam no mundo, faziam tudo de errado? Fazia, não fazia sim, infelizmente fazia. Mesmo quando não queremos, acabamos fazendo hoje ainda. E muitas das vezes, quando Deus manda a gente fazer uma coisa, hoje você tem que fazer uma coisa. Hoje, você vai até a casa daquela pessoa, você fica com medo. Você fala, hoje não, eu estou muito cansado. Hoje eu estou muito cansado. Quantas pessoas eu já escutei falar, hoje eu não quero porque eu estou muito cansado.
Mas imagina só se Deus ele falasse: hoje eu não quero ajudar você porque eu estou cansado. Hoje eu não vou lá fazer nada pela sua vida porque eu estou cansado. Ah, mas meu filho está morrendo. Ah, seu filho está morrendo, deixa ele morrer então, porque hoje eu estou cansado. É Deus, aleluia. Mas não, a gente só quer que Deus faça pra gente. Mas quando Deus levanta a gente e fala assim: ó, vai até aquele lugar lá e faça. Sabe, eu fico olhando muitas das vezes e fico pensando que todo o meu coração fala: meu Deus, eu parei. Que obra que eu estou fazendo hoje? Antes, eu ficava ansiando, doido para alguém falar: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que visitar alguém. Mas hoje as pessoas, infelizmente, estão olhando para a aparência, para um cargo. Se não falar que é o pastor que vai lá, a pessoa não quer que vá. E antes, vou falar uma coisa que Deus esse dia me fez lembrar. Eu chegava nos lugares, quando eu ainda estava no antigo ministério, e as pessoas falavam assim: pastor, ora por mim. Falava assim: apóstolo, desse jeito, pastor, ora por mim. E eu falava: não sou pastor. Nunca falei: eu sou pastor. Eu falava: não sou pastor, mas ora por mim. E eu orava por aquelas pessoas. E infelizmente eu não sei o que aconteceu, mas eu estou aqui disposto ainda, Deus sabe disso, a trabalhar, a fazer para Ele. Não é fácil. Muitas das vezes a gente tem que entrar em lugares que só Deus. No domingo nós saímos daqui, Deus, eu estava pregando para a namorada do Alain, filho da Maria, e a menina é desviada, a família está desviada, infelizmente. E a menina olhava para mim com os olhos de pedindo ajuda, e eu ali falando com ela e não entendendo. Mas quando eu voltei, eu falei: Deus, eu fui para minha casa e voltei e falei: Deus, eu não posso deixar essa criança embora, eu não posso deixar essa menina embora sem orar por ela. E irmãos, por incrível que pareça, ela chegou em mim e falou assim antes lá fora, ela falou assim: ó, eu já fui muito usada por Deus, eu orava em línguas, eu louvava a Deus, eu louvava na igreja, e aquilo ali me incomodou. Eu falei: meu Deus, aleluia. E na hora que eu desci daqui, eu falei: meu Deus, eu tenho que orar por aquela menina, eu não posso deixar ela embora aqui porque ela está ferida. E eu fui orar por ela dentro da casa da Maria ali, e por incrível que pareça, irmãos, parece assim: ela está desviada, ela está toda endemoniada. Aquela criança chorou, aquela criancinha está no seno da promessa. Aquela menina está com o selo da promessa. Deus, o que Deus deu para ela, Deus não tirou. Mas está doendo, está ferida. E na hora que eu comecei a orar por ela, eu senti o vento e a presença de Deus que tomou aquele lugar ali. Um vento que eu olhava para o lado e falava: de onde está vindo esse vento? Aleluia. Mas sabe por quê? Porque eu coloquei no meu coração que eu tinha que orar por ela, eu tinha que falar com ela, eu tinha que dizer que Deus ainda está esperando por ela. Muitas das vezes não queremos dizer a verdade, porque senão temos medo que o irmão saia da presença de Deus. Mas você está convivendo com uma pessoa que um dia ele pode ir para o inferno porque você deixou de falar a verdade para ele, de corrigir ele, de alertar ele, de dizer: se você não sair desse caminho, você vai para o inferno. A sua pensa que o inferno não existe, mas existe. Nós sabemos que existe. Não foi feito para nós, mas se nós bobearmos, nós vamos para lá. Aleluia. Ezequiel, ele obedeceu o que Deus disse para ele. E Deus disse para ele assim: come desse rolo, come, se alimente. E ele disse que tinha como doce, era doce como mel, porque a palavra de Deus, a correção, o amor é doce. Quando você entende, quando você vê que Deus é o único suficiente Salvador das nossas vidas, que se eu for lá, mas se Jesus estiver ali comigo, se Deus me enviar, não vai ter quem tocar em mim. E se tentar tocar, Deus vai ferir aquela pessoa. Não sou eu com as minhas forças, mas o próprio Deus que vai fazer. Mas hoje parece que a gente está mais preocupado, infelizmente, é com nós mesmos. Irmãos, esses dias eu estava trabalhando, é muito gostoso quando você volta a entender, a compreender e ser alimentado por Deus. Não tem prazer maior, não tem prazer maior. Eu não troco
continuei ali, falei, meu Deus, é muito prazeroso servir ao Senhor, a trabalhar de verdade com o Senhor, a entender, ainda falta muito para me voltar ao que você era, falta muito ainda, falta muito sacrifício. E eu entendi uma coisa, infelizmente a gente começa a ouvir, é que nem a bispa falou, é verdade, o dízimo, se você não devolve, você está roubando a Deus. Não é palavra dela não, é Bíblia, Malaquias 3,10, trazei os dízimos à casa do tesouro para depois fazer prova de mim. Eu posso dizer que Deus, Ele já fez muito por mim, muito pela minha família. E por que muitas das vezes a gente tem que ser rebelde contra Ele? Rebelde não fazendo aquilo que é certo, rebelde defraudando as coisas de Deus, rebelde quando Deus fala vai lá, a gente não quer ir. Ah, mas hoje não, meu pai. Vá, quando Deus te enviar, Ele já te preparou antes, Ele já lapidou o seu coração, Ele já preparou as suas vestes, a armadura Ele já revestiu. Você pode ir tranquilamente. Não tema aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida. Deus, é assim como Ezequiel, Jeremias, ele falou lá no capítulo de Jeremias, meu coração até tremeu, porque Jeremias, ele chamou como? Jeremias disse, eu não sei falar, nós não sabemos falar mesmo que a Bíblia inteira você já tenha lido, mas ela vai voltar de volta para você reler, porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei, irmãos, não tem problema. Ah, mas eu não sei ler. Se você não sabe ler, tem uma coisa que a bispa fala que eu admiro muito aqui, ó, geologia. Dobra o seu joelho que Deus, Ele vai falar nos seus ouvidos. Eu aprendo muito mais por ouvir do que por ler. É por ouvir muitas das vezes que nós aprendemos. É ouvindo. Quando o Espírito fala no seu ouvido, quando o Espírito fala, vai até aquela pessoa e abraça ela, fala com ela, porque eu preciso que você faça isso. Lá, mas Deus se pergunta assim, mas Deus vai falar o que para ele, para ela? Deus fala, vai até lá que eu falarei com ele. E é assim que Deus fez com Ezequiel. Vá até lá que lá eu falarei com a minha casa que é rebelde, mas não seja você rebelde. É isso que Deus está falando para a gente. Quando eu falar, não seja rebelde, casa minha. Levante e vai e faça o que eu pedi para você fazer. Aleluia, Deus. É assim que Deus vai fazer com cada um de nós. É assim que Deus está fazendo com nós essa noite. Deus hoje nos trouxe aqui para nos corrigir, para nos colocar no prumo e dar uma balançada e falar assim, ó. Não é para continuar do jeito que está, não. É para fazer. É para fazer, é para se levantar e fazer. O que Deus falou ali com Ezequiel? Ponte em pé, que eu falarei contigo. E é assim que Deus está falando hoje conosco, para a gente se pôr de pé, que Ele vai falar. Muitos dizem, eu queria fazer a obra, mas quando Deus manda fazer a obra, fala, hoje eu não posso. Aonde não dá para mim? Deus conhece a limitação e a verdade no nosso coração. Deus sabe quando Ele te pede, você diz que não dá, porque não dá, e quando você não vai, porque você está com preguiça. Porque Deus sabe muito bem que não é brincadeira que eu vou falar. Se precisar eu vou, se precisar de mim eu vou. Ah, mas você me fala, eu vou. Ah, eu estou precisando de você agora aqui. Uma vez a gente terminou a ceia aqui, e a gente estava o dia todo, praticamente desde as 2 da tarde, sem almoço, em jejum consagrado a Deus. E todos aqui sabem que eu não estou mentindo. O que aconteceu? Eu estava morando ali no Wagner, aqui perto. E acabou o culto, todo mundo doido para jantar, o apóstolo, a bispo, todo mundo doido para ir embora para comer. Fomos embora. O Toninho foi levar a diaconisa Suzy. Quando eu cheguei em casa, tirei a roupa, coloquei uma bermuda e sentei na mesa ali na cadeira, tirei o prato de comida, o celular tocou.
uma chuva que não parava de jeito nenhum. Eu falei assim, meu Deus, o Toninho, entendi. Só consegui entender que ele falou assim, meu carro atolou aqui no meio do mato. Quase na perda onde a bispo apóstolo morava, no sítio. 10 e pouco da noite. Fui eu, guardei um prato de comida sem reclamar. Peguei a minha moto, falei, Renan, vamos comigo. Por fim, o João também tinha quebrado o carro, acabado a gasolina do carro dele. Irmãos, Deus sabe que eu estou falando uma mentira. Eu saí como enxergava um palmo na frente do nariz. Chuva, que eu falava para você, não era chuva que lá para se aberto todas as torneiras do céu naquele mesmo tempo. E eu fui até lá. E chegou lá, o carro do Toninho estava atolado dentro da areia. Irmãos, é só Deus mesmo. Chegamos lá, o céu limpou. O céu ficou limpo, limpou Toninho. A lua saiu, ficou limpinho. Mas quem disse que o carro saía? Até dentro da minha roupa entrou, dentro da minha calça entrou areia. Mas eu fiz o que tinha de fazer. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele pede uma coisa para você, não faça pela metade. Se Ele pedir para você dar 1 milhão de duas, de duas. Meu patrão, antes de ontem, chegou virado no girar lá comigo, me gritando. Eu falei, meu Deus, eu não fiz nada. E eu fiquei calado, porque eu lembro da pregação do apóstolo que falou que era para a gente ficar calado no domingo. E ele chegou gritando, e ele não me sentiu bom, mas chegou gritando. E Deus me fez ficar numa calmaria. Eu falei, então, o senhor está certo, tá bom. Irmãos, se a gente retrucar tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas, a gente não vai conseguir mostrar quem verdadeiramente é. E você sabe por que eu falo isso? Porque Deus ele falou isso para Ezequiel. Você tem que ser um servo bom, aguentar, ser honesto, ser incorruptível, mostrar que você verdadeiramente serve ao Deus. E não é fácil, eu sei que não é fácil, nem para mim, nem para a vida de ninguém que está aqui. Mas se você quer continuar servindo a Deus, porque não adianta você estar dentro da igreja, não adianta você vir para a igreja, você tem que ser a igreja. É lá fora, quando as pessoas tentam nos machucar, nos ferir, zombam de nós, fazem achando que estão tirando ondinha da nossa cara. Pode até tirar, mas eu penso comigo assim: se ele estiver rindo de mim, é melhor que ele ria um dia ele esteja aqui comigo do que ele se afaste para sempre. Aleluia. Com as minhas atitudes de maltratar, de ofender. Quantas vezes eu fui perseguido, humilhado, não entendia por quê. Eu falava, para quê, meu Deus? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Irmãos, por um tempo eu fiquei meio decaído, como se diz assim, meio machucado. E Deus, eu orava a Deus e falava assim: Senhor, aonde eu caí? Aonde eu fracassei? Aí todo mundo pode pensar, fez adulterou, não. E eu pensava, muitas das vezes a gente acaba errando sem saber. E eu falava, Deus, onde eu errei, onde eu falhei, me mostra, por favor. Deus mostrava, Deus no silêncio. E o silêncio de Deus machuca muito a gente. Você vê Deus falando com um, Deus levanta o profeta, vai lá e fala com um, fala com o outro, fala com o outro. E dos tempos para cá, Deus, a única pessoa que Deus usou, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, foi a filha do diácono Adriano, que ela me falou uma coisa que eu tinha falado somente com Deus. E Deus usou ela na simplicidade, ela falou comigo ali. Irmãos, eu orava e perguntava: Deus, aonde eu caí? Eu quero voltar a ser o que eu era, a fazer o que eu fazia, a mostrar, Senhor, não para os homens, mas para o Senhor, aquilo que eu sou, que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor não me tirou lá do mundo, o Senhor não me tirou lá do lamaçal do pecado, de tudo que eu fiz de errado, de todos os erros que eu cometi, Senhor, para me ficar dentro da sua casa acomodado. O Senhor me tirou, Senhor, para trabalhar, para fazer aquilo que o Senhor pediu para mim. Oh, Deus, pedir não, mandar, ordenar. E Deus não fazia. E depois daquela reunião, apóstolo, Deus me mostrou aonde que eu fracassei, aonde que eu decaí, aonde que foi a minha queda. Foi a partir do momento que eu comecei a lutar com as forças do braço, achando que eu podia dar uma ajuda para Deus, achando que do meu jeito eu fazia. Não, do meu jeito eu nunca vou conseguir fazer.
do seu jeito você não vai conseguir fazer. Só tem um recado para você: com as forças do seu braço você vai só perder. Você pode até ganhar uma lutinha achando que venceu, mas você vai perder. Mas quando você colocar o Senhor dos Senhores na frente, quando você dizer assim: ei papai, vai na frente que eu vou atrás, Deus vai quebrar as barreiras que eu estou atrás, você pode ter certeza do que eu estou falando, certeza, sem medo de errar, que você já venceu essa batalha. Porque a batalha ganha. Porque eu fazia isso antes de eu sair de casa. Eu falava: Deus, vai na frente, eu vou atrás. Aonde o Senhor estiver, Pai, e quiser que eu esteja, eu estou com o Senhor. Mas na minha vida apareceu um abençoado que começou a tirar a minha paz, tirar o meu foco. Primeira coisa que ele chegou e começou a colocar dúvida no meu coração: mas Deus, ainda bem que Deus é tão bom que Deus não permitiu que entrasse essa dúvida. Era sobre a vida dos meus pastores, do apóstolo, da bispa na época. Começou a falar de negócio de que é como que Deus trabalha, do dízimo e da oferta. Todos os pastores são ladrão, todo mundo rouba. Começou a falar para mim. Eu falei: cara, eles sofrem. Na época até o apóstolo estava desempregado, falava: eles pagam 1 milhão por dia para sobreviver. Se eles roubassem, onde que vai esse dinheiro? O que eles estão fazendo com o dinheiro? Então, e a pessoa começava todo dia, até o dia que eu cheguei e falei: ó, a partir de hoje, se você falar isso de novo, eu vou chegar até eles e a gente vai falar. Lá na época, eu acho que tinha advogado da igreja. Se não tinha, até naquele momento foi o que eu falei. Falei: a gente vai chamar advogados para vir provar isso aí. Porque eu não aceito que você fique falando isso deles, porque eu vejo a luta que eles passam. Às vezes fica orando e você fica falando isso. A pessoa nunca mais. E a pessoa fazia pouco tempo que tinha saído do xilindrome. Na hora você ligou e falou: não, não quero voltar para lá não. Se quietou. Mas o que acontece? Ele não conseguiu nessa parte, começou as outras áreas. Foi, até que eu desanimei. Eu comecei a desanimar, comecei a lutar com as pernas do braço, comecei a perder. Mas só que daí o que acontece? Eu comecei a continuar daquele jeito mesmo, acomodado, parado, achando que estava bom, estava fazendo, mas estava bom, mas não estava bom não. Porque Deus já não me acordava mais na madrugada. Deus já não me fazia levantar na madrugada para orar. Deus já não me fazia mais. Eu dormia feito um boi, deitava e apagava. Mas hoje não. Às vezes a gente tem, que nem a minha falou a verdade, a gente está tão cansado que a gente levanta e fica com o olho aberto, outro fechado. Mas é todo dia Deus faz eu levantar. Nem que seja para falar: obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Obrigado por tudo que o Senhor fez pela minha família. Obrigado pelo meu ministério. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pelos meus inimigos que querem a minha queda. Porque aqueles que querem a minha queda é aqueles que vão estar comigo um dia glorificando o nome do Senhor. Aquele que torce que eu caia é aquele que vai estar junto comigo no dia da minha vitória. É assim que nós temos que ser. É assim que Deus enviou ali Ezequiel e disse: coma, se alimente e vá, porque eu vou junto com você. Eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer no meio daquele povo. E muitas das vezes nós nos acovardamos. Parece que é assim, repetitivo isso, mas não, porque é verdade. Nós queremos fazer a obra que sucede a nós, mas não é. É aquilo que Deus pediu para a gente fazer. É aquilo que Deus nos enviar para a gente fazer. É isso que nós temos que fazer. Quando Deus pedir, a gente não discutir, apenas obedecer à vontade de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 7, não precisa nem abrir, diz assim: mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás tu, quanto andares, te falarás. O que Deus estava falando para Jeremias nessa passagem aqui? Não fales que é um menino, porque eu vou. Agora, quando você quer falar de você, quer dizer que você é o grande, eu posso, eu faço, aí você pode ter certeza que não vai acontecer muito resultado. Sabe por quê? Porque daí está sendo você e não Deus.
Mas quando você diz, Deus, eu sou pequeno, Deus, eu sou tão pequenino. Às vezes todo mundo pode olhar e falar assim, nossa, mas olha o tamanho que você tem. Mas hoje para mim aqui está com uma dor na barriga, a minha vontade é de ficar sentado ali. Mas Deus falou, não, levanta, porque eu vou usar você para falar. E parece que não, igreja, mas está sendo uma palavra de correção. Se você parar, examinar, entender, você sabe que Deus me corrigiu firmemente para corrigir você também. Aleluia. Para você se direitar, assim como Ele está mandando eu me direitar, eu me consertar, eu fazer direito, eu mandar direito, mostrar que eu sou um servo fiel, reto, temente a Ele. E não me desvio para que eu não vá. Porque muitas das vezes você acha assim, essa palavra, muitas das vezes nós estamos aqui sorrindo, achando que a palavra foi doce, mas a palavra nos moeu. E nós que não entendemos. Muitas das vezes o apóstolo me fala uma coisa que é verdade, muitas das vezes ele está pulando, rindo aqui, fazendo mímica. Sabe por quê? É para dar uma amenizada na palavra que está nos machucando. Mas sabe por que está machucando? Para nos corrigir. Porque quando a palavra vem e nos corrige e nos conserta, nós nos colocamos na posição com Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra e não demos importância, saímos por essas portas, nada acontece. Irmãos, a gente sabe que muitas das vezes, se a gente deixar tudo coisa solta, a gente começa a esquecer. Mas é bom quando Deus ele nos pega e nos faz entender, fala só. Ou você enxuga essas lágrimas e levanta e continua a caminhada, ou você se para de uma vez. Ou você para de uma vez. E daí sabe o que acontece? Aquele que tem amor à palavra de Deus, aquele que não entregou a vida por outras coisas, se não for para ver o irmão sorrindo, porque a minha alegria é quando nós vamos fazer uma visita, ou quando aqui na igreja, quando alguém se rende aos pés do Senhor aqui na frente. Essa é a minha alegria, meu coração se enche. Irmãos, muitas pessoas acho que devem olhar para mim e pensar assim, coitado desse cara, eu não tenho nada mesmo, nada de mim, mas o meu Deus, o Deus que eu acredito, o Deus que já me curou, o Deus que quando eu entreguei a vida para Ele, me curou as minhas partes íntimas de uma enfermidade que não tinha cura. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que não vai sair de mim, porque eu acredito e confio nele. Confio. Satanás sabe por que ele faz de tudo para me parar, para me tirar da presença de Deus? Porque ele sabe que o meu coração não é voltado para bens materiais, para aparência, é voltado para almas, é para vidas, é para pessoas que querem compromisso com Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia a Deus. Deus, Ele nos chacoalha para que a gente venha entender as coisas que Ele tem que fazer sobre nossas vidas. E Ezequiel obedeceu a Deus. Ezequiel ouviu a voz de Deus. E mesmo doendo, mesmo com medo, porque ele também tinha medo. Sabe por quê? Porque quando o profeta ia até lá falar alguma coisa, corrigir o povo, mas era povo de Israel, mas era povo rebelde, de duro coração, pessoas que tinham se endurecido. É assim muitas vezes dentro da igreja, pessoas que se endurecem, que estão com o semblante duro, que não recebem a palavra, que quando a palavra chega até ele, o inimigo está na vida dele, e a pessoa sai daqui bufando de raiva, diz assim, eu não volto mais, nessa igreja eu não volto mais, nesse ministério eu não volto mais, achando que está sendo maltratado, porque o diabo tem colocado isso na cabeça dele, na cabeça dela. Mas quando a pessoa entende o que Deus está fazendo, a pessoa volta, não para o apóstolo ou para a bispa, mas volta para os pés do Senhor, volta para debaixo do cuidado deles. É isso que Deus faz, e é isso que Deus falou para Ezequiel: vai e fala tudo que eu te mandar, vai lá e fala tudo que eu te mandar, e não tenhas medo, porque mesmo que você esteja perto dos escorpiões, eles não te picarão, eles não te atingirão. E é assim que Deus está falando para nós essa noite. Mesmo que vocês estejam sobre os escorpiões, sobre os espinhos, sobre as sarças, sobre tudo que é mal, eu estarei contigo.
contigo lá se você estiver comigo, se você obedecer, se você der atenção para aquilo que eu te falo. É Deus, aleluia. Irmãos, é isso que Deus está falando para a gente nessa noite. Deus, eu falei hoje, meu Deus, como eu queria a palavra tão doce, mas não. Deus, uma vez Ele falou uma coisa, mostrou uma coisa para mim, é verdade. Cada um Ele dá de um jeito. E essa palavra parece que não, mas é uma palavra que nos corrigiu, que me corrigiu, me fez entender que se Ele me mandar, não tem que ficar discutindo, tem que levantar, ouvir as palavras e ir até onde Ele me mandar. E é assim sobre a sua vida também. Então, irmãos, toma posse dessa palavra, toma posse de tudo que foi dito aqui, porque as palavras que saíram daqui foi usadas pela minha boca, sim, mas é através do Espírito Santo de Deus e através da palavra de Deus que está aqui. E quando a palavra vem até a nossa vida, é porque Ele quer que a gente mude, quer que a gente se transforme. E quem pode ter certeza que se Deus mandou essa palavra, é porque tem pessoas que precisavam ouvir, e precisam ouvir assim como eu preciso ouvir essa palavra, e preciso todos vocês mudar o meu caráter, e andar diante de Deus reto, sincero de coração, mesmo errando, pedindo perdão e continuando, porque não é fácil. As pessoas nos afrontam, as pessoas nos machucam, as pessoas zombam de nós, aonde nós chegamos nós somos discriminados, mas não importa, porque o Senhor não chamou a gente para ficar sorrindo todo o tempo. Quando chorar, Ele enxuga as nossas lágrimas. Jeremias era conhecido como um profeta chorão. Por que nós não podemos chorar? Mas é chorando, caminhando, continuando a caminhada com Deus. Amém? A palavra foi essa, eu agradeço a minha rica oportunidade.